Eu mudei minha forma de estudar lá em 2014, quando eu assisti um vídeo que mudou minha percepção de como o estudo deve ser feito. Oi, eu sou a Beatriz Amaral e você está no meu canal. Na verdade, eu já estava seguindo um bom caminho em relação aos estudos, mas esse vídeo e os ensinamentos que essa pessoa passa e me passou naquela época fez me atentar mais à forma como eu estava estudando e reformular algumas coisas. Talvez você já tenha ouvido falar, assistido algum vídeo dessa pessoa, é o professor Pia. Ele não está mais entre nós, mas o conhecimento, o legado que ele deixou é uma coisa muito importante. Por isso eu estou fazendo esse vídeo de uma forma de sintetizar aquilo que ele sempre pregou e como que eu adotei isso na minha forma de estudar. Para começo de conversa, a gente tem que estabelecer que inteligência, vocação, talento não são dons, são qualidades aprendidas. O professor sempre fala nas palestras dele, que tem um monte pelo YouTube. Eu sempre tive um incômodo quando as pessoas me falavam: "Ai, você é muito inteligente, se fosse eu para passar em medicina eu não ia conseguir. Ai, eu não tenho cabeça para isso. Ai, eu não sou inteligente. Ai, eu sou burro." A gente dá um sorriso amarelo e tenta contornar a situação, porque eu nunca acreditei nisso. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo não era nada extraordinário. Exigia apenas esforço e disciplina. A inteligência a gente adquire ela. É como se fosse um muro que a gente vai construindo e colocando tijolinho em tijolinho, e esse muro ele nunca está completo. Então, cada dia que passa, a gente aprimora os nossos conhecimentos, aprimora a nossa inteligência. E você que está assistindo esse vídeo, por que você ainda não se inscreveu no canal? Você está perdendo tempo. Então se inscreva no canal, deixe seu like, me siga no Instagram também, que está aqui embaixo. Lá eu gosto de postar bastante texto, minha rotina na faculdade, minha rotina diária. Então me siga lá, não perca tempo e vamos voltar para o vídeo. Então, se você viu uma pessoa que passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, você também pode passar no primeiro lugar no vestibular de medicina, porque vocês são iguais biologicamente. O que varia, né? O que varia é a história de vida de cada pessoa, os obstáculos, empecilhos, mas a capacidade cerebral é a mesma. Dito isso, em primeiro lugar, o que você tem que entender que é o estudo. O estudo é um reforço do que você está aprendendo. Por que um reforço? Você já deve ter ouvido falar aquela frase: aula dada é aula estudada. O estudo, ele não é uma coisa passiva, que você recebe informações, você precisa trabalhar aquelas informações na sua cabeça. Porque se você não trabalhar, e na hora que você dormir, você vai esquecer. Então você precisa reforçar aquele conhecimento, fazer as suas próprias conexões mentais para aquilo ficar na sua memória, para aquilo fazer sentido para o seu cérebro e você realmente entender aquilo e aprender sobre aquilo. Então, se você assiste uma aula, você está recebendo de forma passiva aquele conhecimento. Você precisa fazer anotações e saber que naquele mesmo dia você tem que dar um jeito de dar uma revisão naquela aula. Não importa se você vai fazer mapa mental, se você vai fazer um resumo, se é apenas uma anotaçãozinha à mão, depois vou falar mais sobre isso. Anote o que você está estudando. Não seja passivo, seja ativo assistindo às aulas. Depois que você assistir a aula, seja no YouTube, seja no seu cursinho, você vai estudar a aula. Você vai ver o que você anotou, você vai pegar um livro, você vai buscar mais informações e vai destrinchar o seu conhecimento escrevendo, fazendo seu mapa mental, fazendo seu resumo. Decoreba não é eficiente. Você precisa entender aquilo, a importância daquilo e o porquê daquilo para gravar. O professor fala em uma das palestras dele que o ciclo de aprendizagem ele dura 24 horas. Então você tem 24 horas para trabalhar aquela informação. Se você assistiu a aula pela manhã, você vai estudar aquela aula à tarde. Na hora que você dormir, seu cérebro vai guardar aquela informação de alguma forma. A aula dada é aula estudada, tchau, obrigado. Eu, por exemplo, tinha meu ciclo de revisões. O que eu estudava naquele dia, eu ainda revisava novamente. Tipo assim, eu assistia a aula, ou eu li o livro, ou fazia os dois, dependendo da matéria. Eu fazia da forma que eu iria me sentir mais confortável, e fazia o resumo. Depois que eu fazia esse resumo, eu fazia exercícios para fixar o conteúdo. Tinha vezes que eu invertia a ordem. Quando eu fazia simulado e errava alguma questão,
e eu ainda não tinha estudado aquela matéria, eu fazia o caminho inverso. Eu estudava a matéria para entender aquela determinada questão. Isso é até mais fácil para orientar o estudo de quem já está no nível mais aperfeiçoado. Se você não está no nível mais aperfeiçoado, é bom você estudar pela base, fazendo tudo bonitinho, assistindo a aula, estudando a aula. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então eu revisava pela noite aquilo que eu tinha estudado no dia, dormia, não negligenciava o meu sono, porque você não pode fazer isso com seu sono, jamais negligenciar, porque é no sono que você está guardando a informação, então você precisa dormir. E depois, no final da semana, eu lia de novo tudo que eu estudei, fazia uma revisão no sábado de tudo aquilo que eu estudei na semana, para reforçar o estudo e guardar aquilo. E depois, 15 dias depois, outra revisão, um mês depois, outra revisão, para não perder aquele conteúdo. E conforme você vai fazendo simulados, vai fazendo as provas, você também está memorizando o assunto, porque ele está sendo ativado novamente, né? Você está buscando novamente ele no cérebro o assunto quando você vai resolver uma questão. Então é ok também. Um exemplo que aconteceu comigo, eu fiquei esse ano um mês sem dirigir. E eu dirijo há 3 ou 4 anos. Depois que eu peguei o carro novamente, eu fui muito mal. Eu tava forçando muito o carro, tava forçando muito a embreagem, apesar de saber o que eu tinha que fazer. Mas é porque eu não tava reforçando aquele conhecimento, o conhecimento de dirigir, que era uma coisa leve, uma coisa tranquila pra mim. Quando isso fica leve, fica tranquilo e você repete várias vezes, depois vai no automático. Se você ficar um tempo, você vai tendo umas perdas aí de como tem que fazer. Eu não esqueci como que tinha que dirigir, mas eu não estava dirigindo de forma eficiente. Outra coisa, o estudo é uma coisa individual. Você percebe aqui como que não é difícil de você estudar sozinho para passar uma prova? Porque o estudo ele acontece quando está você, o livro e o seu lápis. Ou você, suas apostilas. O conhecimento é a hora que você foca a sua mente lá e começa a desenvolver seu raciocínio sobre aquilo. E por que você tem que escrever? Porque quando você está escrevendo, mais áreas do seu cérebro estão sendo ativadas, então você tem uma maior chance de memorizar aquilo. Conforme essa imagem, que é uma imagem que ele usa, você vê a diferença de digitar no notebook e a diferença de você estar escrevendo. Inclusive, na hora que eu estava fazendo o vídeo, eu tive uma epifania, porque eu estava levando o notebook para faculdade e eu assistia a aula e ficava grifando lá, que a gente tem alguns materiais já prontos. Aí eu ficava assistindo a aula, ficava grifando, fazendo anotações no notebook. Não vou levar mais. Não vou fazer mais isso esse semestre, porque a gente vai acomodando, vai achando que uma forma ou outra vira, então vou retroceder e não vou levar mais o notebook, não vou fazer mais anotações e vou fazer a lápis, a caneta mesmo. Porque é uma forma mais eficiente, eu não tenho tempo para perder. Quando você escreve, mais áreas do cérebro são ativadas. Quando você está digitando, nem tanto. Então eu acredito que você vai optar por escrever. Então escreva o seu estudo, escreva seu mapa mental, sua anotação, seu resumo. Escreva. Então, só para resumir esse vídeo, para você ter um estudo eficiente, você tem que aprender que você precisa reforçar aquilo que você assiste, você não pode se portar de maneira passiva no seu estudo, só recebendo informação, porque você vai receber e ela vai embora. Você precisa ser ativo no seu estudo. Aula dada é aula estudada. Assistiu uma aula, estuda essa aula no mesmo dia. Tenta de alguma forma revisar essa aula no mesmo dia. Reforce também com revisões, fazendo simulados, fazendo exercícios, construindo seu raciocínio sobre aquele assunto. E por último, escreva. Você precisa escrever, você precisa que seu cérebro trabalhe de forma eficiente. Imagina uma pessoa que fica 14 horas só recebendo informação e fala: nossa, eu estudei 14 horas. Mas vai ver o estudo dela não é nada produtivo, é um estudo que ela fica assistindo aula, faz o mínimo de anotação, faz anotação no notebook mesmo, não faz exercício, não treina aquilo e acha que tá ok. Não tá ok. 14 horas jogada no lixo. Seu estudo é para trabalhar o seu raciocínio, trabalhar o seu cérebro. Enfim, eu não sou nenhuma guru de estudos. O professor Pierre, depois que você terminar esse vídeo, vai lá no YouTube, pesquisa palestras sobre ele, porque ele tem muito para ensinar. Como eu disse, infelizmente não está mais entre nós,
mas ele deixou muita informação, muito conhecimento, muita instrução. Vai lá e conheça esse professor. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui pra mim se gostou e me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!